fato que o PlayStation 2 marcou a geração. Isso aconteceu não só pelos vários jogos incríveis da sua biblioteca, mas também por proporcionar momentos marcantes em família ou junto dos amigos com seus jogos cooperativos inesquecíveis. Quem aí lembra dos bons momentos em jogos de tela dividida? Cara, era insano demais. Então nesse vídeo trago pra vocês uma lista insana e gigante com os melhores jogos de PS2 com modo cooperativo. Só tem jogo top pra você curtir e se divertir muito jogando de dois. Então sem mais enrolação, bora começar. Os jogos do Senhor dos Anéis no PS2 são maravilhosos e super divertidos, e o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei é um dos melhores jogos que tem na franquia. Isso tanto jogando sozinho como também com outra pessoa. O jogo segue os eventos e conta a história do terceiro capítulo da série lançado lá em 2003. E na gameplay conta com uma jogabilidade ótima naquele velho e bom estilo hack and slash, onde seguimos enfrentando uma boa quantidade de inimigos dos exércitos de Sauron e Saruman para salvar a Terra-média. Tudo se passa em cenários bem grandes e repletos de inimigos pra gente eliminar, trazendo aquela experiência de ação bem diferenciada e fiel da franquia. E diferente dos outros jogos do Senhor dos Anéis, aqui a gente pode escolher o caminho que quer seguir, sendo 3 no total. E esse sistema muda totalmente o personagem que a gente controla na jornada. Então, se caso a gente escolher o caminho dos Hobbits, controlamos o Sam. O caminho do Rei, controlamos Aragorn, Legolas e Gimli. E o caminho do Mago, controlamos o Gandalf. Essa ideia de separar os caminhos é bem interessante, porque você tanto consegue controlar personagens diferentes, como também explorar cenários com desafios diferentes, e isso é bem legal. Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei é um dos melhores jogos da franquia no PS2, jogo cheio de ação e ainda trouxe o co-op pra deixar ainda melhor, né? É um ótimo jogo pra jogar de dois ou até sozinho, cara, o jogo é muito bom. A franquia Crash no PS2 foi bem criticada e não teve jogos tão marcantes assim como teve lá no PS1. Mas Crash of the Titans, mesmo sendo um jogo amado por muitos e também detestado por muitos outros, ele é um bom jogo co-op, onde você e outro jogador entram em uma missão para resgatar a irmã do Crash, a Coco Bandicoot, que tá nas garras do Dr. Neil Cortex. A gameplay conta com muitos combates contra inimigos, onde esse é o foco maior do jogo. Cada fase contém várias sequências de eliminar uma boa quantidade de inimigos, onde a gente pode usar vários combos de ataques e também pode até controlar titãs destrutíveis, que é tipo um monstrão gigante, que para pegar ele a gente precisa lutar com eles primeiro para depois atordoar, e assim podemos montar em cima da criatura e sair batendo e eliminando todo mundo que aparecer. Crash of the Titans também conta com um sistema de melhorias, e ao decorrer da gameplay vamos coletando orbes que servem para atualizar as habilidades e desbloquear novos movimentos. Crash of the Titans não é um jogo difícil, é até bem simples e fácil de jogar, e é bom principalmente para jogar com alguém mais novo. É um jogo bem divertido, mas com um estilo bem diferente dos jogos clássicos do Crash. O nosso querido e amado Scooby-Doo tem vários jogos muito divertidos aqui no PS2, sendo no total 5 jogos, 2 deles sendo co-op, mas aqui eu vou falar do Scooby-Doo and the Spooky Swamp, que foi o último jogo da franquia lançado no PS2 e também a sequência do Scooby-Doo First Fright, que é outro bom jogo co-op. Mas bom, aqui a gente embarca nas ótimas e assustadoras aventuras em um pântano assombrado, onde segundo alguns relatos apareceu uma garota bizarra com um caldeirão de bebidas bem misteriosa. Então no controle de todos os membros da Mistérios S.A., que vale ressaltar que nesse game eles são crianças bem fofinhas, a gente precisa coletar pistas em 3 mundos abertos diferentes, cheios de desafios que vão desde lutar contra vários monstros macabros e chefes assustadores, puzzles e enigmas para resolver e vários elementos de plataformas bem interessantes e divertidos. Jogar esse game sozinho é bem divertido, tá? Mas com outra pessoa, cara, não tem comparação, é muito mais, porque a todo momento você precisa trabalhar em equipe, seja para superar um obstáculo, eliminar um inimigo ou até resolver algum puzzle. Então o co-op desse jogo é maravilhoso. Assim como o do Scooby-Doo First Fright, que é outro game marcante que eu recomendo demais jogar, viu? Então fica aí a dica de 2 jogos super divertidos. Partindo agora para um FPS que é bom demais, vamos falar do Medal of Honor Rising Sun, jogo que tentou transmitir o horror da guerra, trazendo relatos das ações viscerais horrendas que aconteceram na frente do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Na pele de Joseph, a gente embarca em uma jornada bem complicada, lutando contra ataques de kamikaze na selva, missões de espionagem, salvando prisioneiros de guerra antes de serem abatidos e até ajudando as forças especiais em missões com vários objetivos
interessantes em vários locais diferentes. O legal de Rising Sun é que dá pra jogar o modo campanha em co-op e em tela dividida, cara, isso era insano demais. Na maioria dos jogos com tela dividida da época, a gente só jogava com um amigo no 1 contra 1, tá ligado? Mas aqui dá pra se aventurar na campanha principal, trabalhando em equipe, eliminando vários inimigos, entrando em tanques, explodindo tudo que for possível, e isso é muito divertido e da hora. Rising Sun é um jogo que particularmente eu curto muito. Tem uma história intensa, cenas e cenários épicos da guerra e ainda traz uma experiência bem interessante e empolgante, cara, recomendo demais. Mortal Kombat é uma franquia bem consolidada, disso não dá pra negar, né? Só que no PS2 ele não teve jogos tão interessantes assim, com exceção do Mortal Kombat Shaolin Monks, que traz um diferencial que fez ele se destacar no meio dos títulos da franquia no console, trazendo dois lutadores famosos pra se ajudarem durante uma jornada cheia de desafios, o Kung Lao e o Liu Kang. E o enredo do jogo ocorre durante os eventos do primeiro e segundo jogo da franquia, e basicamente esse jogo é um beat up com muita ação e controles bem simples, e essa simplicidade é o que faz ele ser muito massa, porque você não precisa treinar sequências e mais sequências complexas para poder dar um único combo, tá ligado? Aqui poucos botões são suficientes. Claro, tem combos mais difíceis, mas não é algo tão complexo assim. Jogar Shaolin Monks no single player é da hora, mas em co-op é insanamente divertido, já que além das fases insanas, cheias de ação com vários desafios e ninjas pra gente descer o cacete, ainda conta com vários desbloqueáveis que são exclusivos do modo co-op, o que deixam as coisas ainda mais interessantes. Mortal Kombat Shaolin Monks é um ótimo jogo porque sai daquela mesmice de um jogo de luta tradicional de 1 contra 1. Sem dúvidas é um dos melhores jogos da franquia no PS2. Até falei dele no vídeo onde citei os 50 melhores jogos do PS2, cara. Vou estar deixando o link do vídeo aí no primeiro comentário fixado, depois assistir lá que tem muito jogo incrível, viu? Mas realmente é um jogo divertido que vale a pena jogar, viu? Outro jogo que segue essa mesma pegada beat up e que vale a pena jogar é o Marvel Ultimate Alliance 2, que é um jogo incrivelmente divertido e traz os heróis e vilões mais icônicos e amados do MCU. Na gameplay a gente tá em um grupo composto por 4 heróis e no total são 24 personagens jogáveis. Nas missões a gente vai avançando e lutando contra um grande número de inimigos e ainda luta contra os maiores vilões. O mais legal nesse jogo é a diversidade e jogabilidade de cada personagem, porque cada um tem o seu estilo único. O Homem de Ferro, por exemplo, pode voar, o Homem-Aranha lança teias e pode se balançar, a Mulher Invisível, adivinhem, ela pode ficar invisível, cara, óbvio, mas cada um tem seu próprio estilo e isso deixa o jogo muito mais da hora. O game também possui alguns elementos de RPG, sendo um deles a progressão de nível dos personagens, entre outros elementos legais. No mais, Marvel Ultimate Alliance 2 é um jogo incrível e vale deixar uma menção honrosa pro primeiro jogo, que também é incrível, e sem ele não teríamos o segundo jogo, né? Então recomendo demais essas duas joias do PS2. E aproveitando que tô falando da Marvel, outro jogo ótimo é o Spider-Man Friend or Warfall, jogo cheio de ação com muitos socos, chutes e acrobacias. Aqui o Homem-Aranha entra em ação junto com outros personagens do universo, ou melhor, junto dos maiores vilões do universo, para defender e salvar a Terra de uma invasão alienígena que chegaram em meteoros e agora estão aterrorizando alguns pontos do planeta. E na gameplay, a gente sob o controle do Cabeça de Teia, junto de algum vilão como auxiliar, que pode ser jogado por outra pessoa em co-op. Passamos por muitas fases bem projetadas e variadas, onde basicamente a jogabilidade segue em avançar e eliminar inimigos descendo a porrada, usando combos e golpes especiais, e no final de cada fase tem algum chefe pra gente sofrer um pouco. E ainda conta com outras lutas bem legais contra outros vilões como o Duende Verde e Dr. Octopus. Então a gameplay aqui é bem simples, mas também é muito divertida. Esse é um game que eu curto bastante porque eu joguei muito quando era mais novo. No mais, é um jogo que eu recomendo demais você jogar, principalmente se tiver outra pessoa para jogar com você. Não tem como esquecer de um jogo incrível como Metal Slug, principalmente para jogar de 2. Jogo que nasceu nos arcades lá no ano de 1996 e no PS2 conta com alguns jogos separados. Mas aqui eu vou falar da mega coleção chamada de Metal Slug Anthology, que conta com 7 ótimos jogos dessa franquia. E se você nunca jogou qualquer um dos jogos dessa franquia, basicamente é um jogo de ação em rolagem lateral, onde você controla um soldado, daí vai avançando, salvando prisioneiros e mandando bala em soldados inimigos.
inimigos. Meu amigo, é bala em todo mundo aqui sem dó, tá ligado? É tiro e explosão pra todo lado. E durante essa jornada bem desafiadora nas fases, vamos pegando uma grande variedade de armas, como armas pesadas, lança-foguetes, metralhadoras, veículos de combate e tudo que tiver à disposição até o final da fase, que chegando no final é onde lutamos contra um chefe bem difícil, os bichão são brabo. A jogabilidade do Metal Slug é bem simples, porém é só a jogabilidade mesmo, porque tem algumas fases bem difíceis que precisam de muita paciência para poder conseguir passar, viu? Pense num jogo complicado. No geral, Metal Slug Anthology é uma coleção maravilhosa para quem curte esse estilo de jogos arcades com fases frenéticas e cheias de ação como esse, viu? Eu particularmente gosto demais. O filme dos Incríveis é muito bom, cara, e no PS2 teve o jogo baseado diretamente no filme, que não é co-op, mas é bem legal, e teve o outro jogo, The Incredibles Rise of the Underminer, que esse sim é focado no co-op e é bem divertido também. O jogo segue como uma sequência do filme, onde a gente assume o controle do Senhor Incrível e do Gelado, onde lutam juntos para destruir o Underminer, que é um carinha muito maluco que quer dominar o mundo. Na gameplay, como eu já tinha dito, a gente controla o Senhor Incrível e o Gelado, onde a jogabilidade gira em torno de avançar e destruir grupos de robôs malvados do Underminer. As fases são bem lineares e além dos vários momentos de combates, tem alguns puzzles onde precisa do trabalho em equipe, já que cada personagem tem habilidades únicas. O Senhor Incrível usa a força incrível dele e o Gelado usa seus poderes congelantes para criar plataformas, deslizar no ar e congelar inimigos. E o mais da hora é que se você estiver jogando sozinho, você pode alternar entre os dois personagens a qualquer momento, o que não deixa o jogo chato e entediante, já que principalmente nos puzzles você precisa usar os dois personagens, mas se tiver outra pessoa para jogar fica tudo mais fácil. Mas esse é um jogo bem legal, não é um jogo difícil, mas provavelmente vai te divertir muito. Esse próximo jogo é bem interessante, se liga só. O Alien Hominid, jogo de ação frenético que foi levemente inspirado no Metal Slug, que já apareceu aqui no vídeo, porém com algumas mudanças drásticas, né? Mas enfim, vamos falar do jogo, porque mesmo sendo uma cópia do Metal Slug, ele é muito insano e único em certas coisas. Alien Hominid de início era apenas um jogo em flash, que você jogava no navegador. A galera das antigas vai lembrar dos famosos jogos em flash dos navegadores. Então ele fez tanto sucesso que acabou ganhando um jogo completo para vários consoles. Aqui a gente controla esse bichinho estranho, que é um extraterrestre onde a nave dele foi atingida e agora ele quer voltar para o seu planeta. Mas o FBI e agentes russos não querem deixar isso acontecer. Então nosso ETzinho parte para a violência e sai eliminando geral. E partindo para a gameplay, ele é simplesmente um run and gun. Então uma coisa que você pode esperar aqui é muita ação frenética, tiroteio, explosões e muitas loucuras nas várias missões longas, desafiadoras e complicadas que tem aqui, viu? E uma coisa muito importante que eu preciso falar é que esse game não é pra nós meros mortais jogadores casuais. Esse jogo tem um nível de dificuldade bem alto, e mesmo no fácil esse jogo consegue ser muito difícil ainda. Porém é um jogo daqueles que você precisa de paciência e prática. Quanto mais joga, mais conhece as jogabilidades e avança. Então se você for jogar Alien Hominid, paciência e não quebre o controle na cabeça do seu amigo, viu? Fica a dica aí. Jogos de terror e sobrevivência geralmente são single player, né? Mas um game de terror e sobrevivência muito bom, com bons momentos de terror e muito desafio que dá pra jogar com um amigo é o Obscure. Eu recomendo demais você jogar os dois jogos, o Obscure e o Obscure The Aftermath, porque são ótimos jogos. Aqui a gente entra na pele de adolescentes, onde cada um tem suas próprias habilidades, como um que sabe arrombar portas com grampos, outra é esperta demais, outro que é forte demais, outro tem movimentos rápidos e assim por diante. E durante toda essa jornada sombria, a gente tá sempre junto de alguém, onde precisamos explorar locais, dividir recursos, resolver enigmas, lutar contra monstros bizarramente bizarros e, claro, passar bons momentos de tensão. Isso jogando sozinho é um caos total, e jogando com alguém é um caos total também, tá ligado? Porque esse jogo manda muito bem quando o assunto é passar tensão, viu? Principalmente com os inimigos, que não basta só atirar neles pra matar, você precisa enfrentar
enfraquecer o inimigo usando a luz, pra assim ele ficar vulnerável e depois você atirar nele pra eliminar. Cara, isso na hora que você tá em um local fechado, com vários inimigos aparecendo, uma música tensa de fundo, você fica logo doido, tá ligado? De fato, o Obscure 1 e 2 são jogos insanos demais, principalmente pra jogar co-op, já que esse foi a ideia principal e o grande diferencial dele. Com certeza é um jogo que eu recomendo demais se você gosta desse gênero. Outro jogo co-op muito bom naquele estilo beat 'em up é o Ben 10 Protector of Earth, ou o Protetor da Terra, que bem no seu auge estrondoso chegou no PS2 trazendo não só gráficos fiéis do desenho, mas também uma jogabilidade muito divertida e memorável. No jogo a gente controla o Ben, é claro, né? Onde jogando com ele a gente pode lutar e bater em vários inimigos, e também podemos se transformar em 5 aliens que vão se desbloqueando durante o jogo. De início só temos o 4 braços e o Chama, mas depois de desbloquear os outros 3, que é o XLR8, Bala de Canhão e a Vina Selvagem, o jogo fica bem mais divertido e variado. Infelizmente só são 5 aliens disponíveis, né? Com certeza, se tivesse mais aliens ele seria muito mais icônico do que já é. Como sempre, jogar sozinho é bom, mas o modo co-op com certeza é muito mais divertido que jogar sozinho, porque você não vai enjoar de estar avançando as fases e lutando contra inimigos o tempo todo. Então se você tiver alguém pra jogar, com certeza vai ser muito mais da hora, porque esse jogo é insano de bom, viu? Mas outro jogo do Ben 10 que também é super divertido pra jogar de 2 ou até sozinho é o Ben 10 Alien Force, que foi lançado um ano depois do Protetor da Terra e segue o mesmo estilo de gameplay. Super recomendo você jogar ele também, tá? E se você já jogou algum desses jogos do Ben 10, deixa aí nos comentários o que você acha deles, beleza? Seguindo aquela mesma pegada do Marvel Ultimate Alliance, Justice League Heroes, ou Heróis da Liga da Justiça, traz pra gente um ótimo jogo de super-heróis muito massa com os maiorais da DC, como Superman, Batman, Mulher Maravilha, entre outros. No total sendo apenas 7 personagens jogáveis, mas alguns outros que podem ser desbloqueados durante a jogatina. A gameplay segue como um bom e divertido beat 'em up, onde em cada fase o jogo permite que a gente controle apenas 2 heróis da liga. Em algumas fases os personagens são determinados pelo jogo, já em outras a gente mesmo que escolhe quais dos heróis vão estar na fase. Aqui também temos elementos de RPG, onde evoluímos por level e melhoramos os atributos dos heróis, deixando eles muito mais fortes do que já são. Porém, não pense que o jogo fica mais fácil não, viu? Porque a verdade é que os inimigos vão ficando mais difíceis, e isso é bem legal pela dificuldade do jogo, né? Infelizmente esse jogo tem um problemaço, que é o tempo de duração. Ele tem apenas 11 fases que não são tão longas assim, o que acaba deixando a desejar nessa parte, mas de toda forma dá pra se divertir muito, principalmente se você curte jogos nesse estilo, um jogo simples mas que diverte demais. Esse próximo jogo é muito bom, mas algo que também é muito bom é a sua inscrição e o seu like aqui no vídeo. Então se estiver curtindo e quiser ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas, deixa teu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Essa é a melhor forma de agradecimento pelo trabalho da criação desse conteúdo. Desde já, muito obrigado e bora continuar com o próximo jogo, que é bem conhecido por focar totalmente na furtividade. Os jogos da franquia Splinter Cell sempre foram muito conhecidos e aclamados por sua ótima experiência single player. Porém, o game Splinter Cell Chaos Theory, que é um dos melhores jogos do PS2, apresenta uma história co-op muito massa em tela dividida. No modo co-op, ou melhor, no modo campanha co-op, o jogo coloca você e seu companheiro em missões para espionar, trabalhar juntos e executar um monte de movimentos legais que um espião sozinho não ia conseguir fazer de forma alguma, como por exemplo, subir em muros altos, servir como escada para o companheiro alcançar um local específico e tantas outras coisas bem da hora, como coordenar ataques. Infelizmente, o modo co-op do Chaos Theory tem apenas 4 missões e um tutorial no início explicando e ensinando como funcionam as mecânicas do modo, o que acaba deixando bem curto esse tempo de espionagem cooperativa, infelizmente, né? Mesmo assim, jogar em tela dividida é muito bom e divertido, principalmente em um jogo assim, onde você precisa se comunicar para ter noção de movimento e localização, é muito massa. Então Splinter Cell Chaos Theory não é só um dos melhores jogos do PS2, como também um dos melhores jogos co-op do PS2. Esse jogo é brabo demais.
Continuando com outro jogo de tela dividida, esse aqui também é um dos melhores jogos do PS2, o The Warriors, jogo que se tornou um clássico cult e até hoje segue como um clássico subestimado do PS2. Também falei dele no vídeo dos 50 melhores jogos do PS2, mas enfim, se você não conhece o game eu vou tentar resumir o máximo aqui pra você. O jogo é uma adaptação de um filme lá dos anos 70, que aqui no Brasil é chamado de Warriors, Os Selvagens da Noite, e a história conta sobre uma batalha intensa nas ruas de Nova York, onde a gangue dos Warriors estão sendo acusados injustamente de um assassinato de um líder da maior gangue da cidade. Então todas as outras gangues partem pra cima dos Warriors com sangue nos olhos, e os Warriors precisam chegar no seu território, e para isso eles precisam acabar com todo mundo que entrar no seu caminho. Na gameplay, o co-op é opcional, então você pode entrar no modo campanha normal e a qualquer momento um segundo jogador pode entrar ou sair da gameplay. The Warriors conta com uma variedade de coisas para fazer, desde pichar, roubar lojas, roubar toca-fitas de carros e várias outras coisas bem legais e doidas. Os combates são muito bons, a gente enfrenta pequenas legiões de inimigos onde podemos usar combos e nada de armas, então o jogo foca totalmente no combate corpo a corpo e só. Por fim, The Warriors é um game cheio de ação com uma jogabilidade bem da hora e é muito envolvente. Ele é um daqueles jogos que você jogando sozinho ou com outra pessoa você vai se divertir muito. Acredito que qualquer um dos jogos Lego lançados para o PS2 poderiam estar aqui nesse vídeo, mas como eu gosto muito do Batman, então vou falar do jogo Lego Batman, que não é só um dos melhores jogos para jogar co-op, como também um dos melhores jogos infantis do PS2. Até falei dele no vídeo de melhores jogos infantis do PS2. Vale a pena conferir esse vídeo porque tem muito jogo cooperativo lá também, viu? O link tá na descrição. Mas enfim, vamos ao que interessa. Lego Batman consegue capturar muito bem a essência do personagem e da atmosfera como um todo de uma forma bem fiel, o que deixa a experiência de gameplay bem mais divertida e interessante. Aqui a gente controla o Batman e o Robin, onde passa por várias e várias fases explorando, resolvendo puzzles, coletando peças de Lego e óbvio, né? Claro que derrotando vários inimigos enviados pelos vilões. Me diz aí o que seria de um jogo do Batman sem sua ação, não é mesmo? Então a ação é o que não falta aqui, já que é o ponto principal do game. São muitos combates contra capangas e também contra os vilões icônicos do Batman. Tem Coringa, Pinguim, Era Venenosa e vários outros. Pense num negócio bom. Lego Batman mistura muito bem a diversão e cooperação. É um jogo infantil, simples, fácil na maioria das vezes, mas que é muito divertido e sem dúvidas jogar com um amigo adiciona uma camada extra na experiência. É um ótimo jogo, assim como os outros jogos Lego no PS2. Partindo para outro jogo com muita ação, o Contra Shattered Soldier é um dos melhores games da emblemática franquia Contra, franquia que tem o seu toque especial quando o assunto é dificuldade elevada, e Contra Shattered Soldier segue nesse mesmo estilo, uma gameplay insana, com muita bala passando, vários inimigos na tela e sua dificuldade lá no alto para fazer você sofrer o máximo que conseguir. E basicamente ele segue a mesma premissa do Metal Slug que citei aqui no vídeo, onde você precisa de paciência e persistência até aprender e se adaptar às mecânicas e sistema do jogo. Só assim você vai conseguir jogar essa maravilha criada pelo capeta. Mas outro jogo da franquia Contra que vale a recomendação é o New Contra. Segue a mesma pegada do Shattered Soldier, porém sendo um pouco mais fácil. O que não quer dizer que você não vá passar raiva nem morrer várias vezes, viu? Porque ele também tem uma dificuldade um pouco elevada. New Contra, assim como o Shattered Soldier, também dá pra jogar co-op, então com certeza vale a pena jogar esses dois grandes jogos. Tenchu é um daqueles jogos de samurais que segue uma pegada mais stealth e conta com combate tático, nascido lá no PS1 com o Tenchu Stealth Assassins. No PS2 tem dois jogos, porém o único que conta com co-op é o Wrath of Heaven, que é o terceiro jogo da franquia. O jogo se passa no Japão feudal, onde controlamos 3 ninjas samurais habilidosos, que estão em uma missão para impedir que um clã malvado domine o Japão. Indo para a parte mais importante, que é a gameplay, o jogo oferece uma experiência diferenciada, combinando exploração, furtividade e combates estratégicos, onde podemos escolher diferentes abordagens para completar as missões, seja nas escondidas, passando por todos sem chamar a atenção, eliminando todo mundo silenciosamente, ou no confronto direto, desafiando todo mundo e descendo o cacete na galera. No co-op é interessante porque vocês precisam pensar juntos sobre a melhor forma de passar por cada situação e até combinar ataques. Hoje em dia, infelizmente, ele é pouco lembrado, assim como sua sequência. O
o Tenchu Fatal Shadows, que até já apareceu na série de jogos desconhecidos do PS2 aqui do canal, depois dá uma conferida. No mais, o Tenchu Wrath of Heaven é um bom jogo, tanto para jogar sozinho ou com alguém, vale muito a pena conhecer, viu? X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse traz pra gente aquela mesma fórmula de jogos que eu já citei aqui, como o Marvel Ultimate Alliance e o jogo da Liga da Justiça, onde controlamos heróis favoritos dos X-Men, em um ótimo beat 'em up lotado de ação. Aqui a gente tem 18 personagens jogáveis, cada um tendo suas próprias habilidades e poderes únicos. Podemos escolher nosso herói favorito e juntar com mais 3 personagens, participar de batalhas épicas contra hordas e mais hordas de inimigos, chefes icônicos dos X-Men, até chegar no super vilão mutante, o Apocalipse. E assim como os outros jogos que eu falei nesse mesmo estilo, X-Men Legends 2 é incrível para jogar co-op, porque tem uma jogabilidade muito envolvente e um sistema de RPG viciante. Os combates são muito divertidos e a variedade de habilidades dos personagens é muito única. Sem dúvidas, X-Men Legends 2 é um beat up fantástico, assim como o primeiro jogo, que também é muito bom, viu? Fica aí a recomendação. Oferecendo diversão com seu FPS e trazendo aquele modo co-op em tela dividida, Time Splitters Future Perfect é o terceiro e último lançamento da franquia. Infelizmente, né, porque tinha muito potencial para ser uma franquia renomada nos videogames, mas vamos embora falar do game. Escolher um jogo da franquia Time Splitters é difícil, porque todos têm seu charme e todos contam com um modo cooperativo, mas Future Perfect pegou tudo que deu certo nos jogos anteriores e aprimorou, trazendo um FPS de respeito, contando com uma grande variedade de missões cheias de elementos interessantes de ficção científica e viagem no tempo e, claro, muito tiroteio contra monstros bizarros. E o legal é que o modo co-op é no modo história e não sendo só em algumas fasezinhas e pronto, acabou o jogo. Aqui você tem horas e mais horas de gameplay junto com outra pessoa mandando bala em tudo que aparecer na frente, o que contribui muito para a gameplay e para a experiência cooperativa, né? Esse jogo tem muita coisa boa. O seu jogo anterior, o Time Splitter 2, também é um ótimo jogo e traz um co-op tão insano quanto o do Future Perfect, viu? Então, meu amigo, já anota o nome deles aí, porque você não vai se arrepender de jogar nenhum deles. The Legend of Spyro Dawn of the Dragon é um jogo que divide opiniões por ser bem diferente dos seus anteriores, porém é um jogo de aventura bem divertido que fica ainda mais quando é jogado com outra pessoa. No game você controla o Spyro e o segundo jogador controla a Cinder. Eles estão em busca de derrotar o terrível Miofor, um dragão super poderoso que é responsável por trazer a escuridão e o caos ao mundo. Na gameplay, enquanto os lançamentos anteriores eram mais focados em plataformas, Dawn of the Dragon deixa um pouco de lado e traz um sistema voltado mais para o combate, tendo muitos e muitos inimigos para a gente eliminar de várias formas, já que os dois personagens têm estilos e habilidades diferentes de combate. E além dos combates, o jogo também tem muitos puzzles legais e interessantes para resolver, assim também como exploração em muitos momentos de voo livre, já que podemos voar sempre que quiser. Então Spyro Dawn of the Dragon é um bom jogo e oferece uma boa variedade de mecânicas legais que com certeza vão te render muitas horas de gameplay. Guitar Hero ou Guitarreiro é outro jogo incrível que eu curti demais antigamente, principalmente jogando de 2. Apesar de amar muito o Guitar Hero Encore com suas músicas maravilhosas dos anos 80, o Guitar Hero 3 foi o que eu mais joguei no PS2. E se você nunca jogou nenhum guitarreiro, cara, é bem simples. Jogando sozinho você toca guitarra, jogando com alguém você toca guitarra e o segundo jogador toca o baixo. É simples assim, não tem muito o que dizer sobre a jogabilidade. Já as músicas, aí meu amigo, Guitar Hero 3 tem um repertório incrível de músicas famosas, cheias de solos insanos que traz muito desafio, principalmente para quem joga no controle como eu, tá? E se por acaso você jogar no hard ou no expert, com certeza vai sentir o desafio de querer acertar o máximo de notas possíveis. Porém, no controle não vai conseguir, porque é impossível, cara. Pelo menos eu acho que seja impossível no controle. Eu sempre joguei no controle e é muito difícil você fazer 100% em muitas músicas e até zerar o jogo. Mas enfim, Guitar Hero 3 é um jogo insano para jogar sozinho ou com alguém, assim como todos os outros jogos da franquia, tá? Falei do 3 porque é o meu favorito, então é bom você procurar todos e jogar todos para ver qual que te agrada mais.
Star Wars Battlefront 2, sem dúvidas, é um clássico atemporal impossível de ser esquecido. E no modo co-op com tela dividida, o jogo nos coloca em várias batalhas épicas e memoráveis contra hordas e mais hordas de inimigos, desde batalhas de infantaria a batalhas espaciais, seja jogando como um Senhor Sith ou como um Jedi. E além das ótimas missões de tiroteio intenso e frenético, uma das partes mais legais da gameplay, tanto no single player quanto no co-op, são as missões onde controlamos uma nave espacial. A gente sai destruindo tudo que for de inimigo no espaço. Cara, é muito da hora essa pegada de ação frenética que esse jogo tem. Star Wars Battlefront 2, sem dúvidas, é um dos melhores jogos de tiro do PS2 e traz um dos melhores co-ops em tela dividida do console. Chega a ser incrível como depois de tanto tempo esse jogo se mantém bem em todos os aspectos. É um ótimo jogo. Esse aqui é outro jogo que apareceu na série de jogos desconhecidos do PS2 aqui do canal, o Blood Will Tell, Tezuka Osamu's Dororo. Um jogo bem maluco que com certeza rende horas e mais horas de muita ação. Blood Will Tell é baseado no famoso mangá chamado Dororo. No game, que se passa no Japão feudal, seguimos a jornada de um samurai japonês chamado Hyakimaru, que tem um corpo artificial todo aleatório e estranho. E ele tem o corpo assim porque após seu nascimento, seu corpo foi vendido aos demônios. Agora ele, junto com uma garotinha chamada Dororo, segue na missão para recuperar suas partes do corpo e se vingar daqueles que fizeram essa bizarrice. E para isso ele precisa caçar nada mais nada menos que 48 demônios, cara, não é pouca coisa não. Na jogabilidade o jogo segue como um hack and slash cheio de ação visceral e frenético, onde conta com muitos bichos bizarros e macabros pra gente eliminar, além de chefes grotescos e horrendos. O modo co-op aqui só funciona em fases que você joga junto com a Dororo, então nas fases onde só tem o Hyakimaru, o co-op não é possível, infelizmente. Blood Will Tell, mesmo sendo um jogo bem desconhecido, acredito que vale a pena dar uma chance e conhecer. É um bom hack and slash cooperativo e single player. Não tem como falar de jogos co-op sem falar do insano GTA San Andreas, né? Embora ele seja mais conhecido por um game single player, dá pra jogar de dois, mas antigamente era bem difícil de saber isso, viu? Porque pra ativar o modo pra 2 jogadores, você precisa achar o local específico pra daí ativar o modo. Muitas vezes eu achava o local na sorte, e era muito na sorte porque eu não lembrava onde ficava. Era um sofrimento grande. Na minha humilde opinião, isso deveria ser muito mais simples e direto do menu pra ficar mais fácil, tá ligado? Mas aqui é super escondido e pouca gente sabia disso na época. Mas aqui o modo cooperativo apresenta 2 modos. O modo Rampage, onde os 2 players devem trabalhar juntos para matar um certo número de alvos contra o relógio. E o outro modo, que não é bem um modo, tá ligado? É o estilo livre. E sem dúvida alguma esse era o jeito que todo mundo jogava. Porque o jogo te deixa livre para fazer o que quiser, explorar as cidades, andar de carro ouvindo as maravilhosas rádios ou simplesmente virar a cidade de cabeça para baixo, causando aquele verdadeiro caos sangrento e emocionante pelas ruas da cidade. Era bom demais, cara, por isso que esse jogo é maravilhoso até os dias de hoje. GTA San Andreas é insano e o co-op é bem divertido pela vasta variedade de possibilidades que o jogo proporciona. Cara, pense num jogo memorável. Agora é a sua vez de interagir aqui comigo. Me conta aí nos comentários qual desses jogos você já jogou e teve a chance de jogar com alguém. Deixa aí nos comentários, por favor, tá? Recomendo demais você assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os 50 melhores jogos do PS2, cara. Tem jogo demais e só jogo top. Vai lá assistir que eu garanto que você vai curtir. Conto com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.